teu servo, Senhor, teu filho, o nosso irmãozinho Johnny, meu Pai, lá na igreja, todos que vão ministrar a palavra, nós gostamos de falar, estamos com fome hoje. Aleluia. Quem está com fome aí, levanta a mão da glória dele. A responsabilidade aí. Vou pedir um presbítero aí, vem cá, Luciano, bota a mãozinha na cabeça dele, estenda a mão pra cá. Senhor, aí está o teu servo, o teu filho. Meu Pai, eu sei que o coração dele está batendo forte. Eu sei que ele está nervoso, Senhor. Poderia ter 3 pessoas aqui, meu Pai. Ele ficaria nervoso do mesmo jeito. Mas acalma o coração dele. Meu Pai, entrega tudo, meu Pai, que o Senhor já botou no coração dele. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que nós vamos sair daqui melhor do que nós entramos por causa da tua palavra, Senhor. Meu Pai, é a tua palavra que renova. É a tua palavra, meu Pai, que nos faz, Senhor, viver, meu Pai, uma nova vida, um novo nascimento, ser uma nova criatura. Meu Pai, que essa palavra, meu Pai, venha ao nosso encontro, meu Pai. Vai, meu Pai, de encontro àquele que mais precisa aqui, meu Pai. Aquela ovelhinha que chegou aqui com porta fechada. Se tiver alguém enfermo, se tiver alguém pensando em desistir, porque não existe outro caminho a não ser o Senhor, meu Pai. Então eu profetizo mais uma vez, pelo teu nome, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que nós vamos sair daqui melhores dos que nós entramos. Vai ter portas abertas, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter que crer. E eu já vi nessa igreja que é o povo que crê. Se você crê, e receba com as palmas em nome de Jesus. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Jeremias 18. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Eu vou pedir para o meu irmão do som aqui, não falar no microfone, que é a minha vozinha. Aleluia! Glória, glória a Deus. Podemos, irmãos? Amém? Vamos ler o versículo 3 e o 4. Diz assim a palavra do Senhor: E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a rosa. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluia! Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu não sei nem se eu posso dizer que eu estou nervoso, eu estou feliz. Feliz demais, porque essa semana o Senhor me honrou de grandes formas. Eu só tenho a agradecer. Eu sabia que estar aqui é uma dessas formas que Deus tem me honrado de estar aqui ministrando a palavra aos irmãos. Amém? Meus irmãos, essa palavra, Jeremias 18, quando nós lemos essa palavra, geralmente quem conhece um pouco mais a palavra, já pensa logo que é uma palavra pesada, uma palavra de exortação, uma palavra de como posso dizer, de doutrina, uma palavra mais chamativa. Mas na realidade, se nós olharmos com um olhar um pouco mais apurado, que olhar apurado é esse? O olhar do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele nos mostra que além de descer a casa do olheiro, nós precisamos olhar como é feito o barro, como é o processo de fabricação do vaso. Só você que é um vaso na mão do olheiro nessa noite pode dar um glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra o Espírito Santo colocou no meu coração. Jeremias, ele estava passando por um processo muito complicado com o povo de Israel. O povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus,
ele estava totalmente imerso em idolatria, pecado, longe de Deus. O povo que foi escolhido por Deus, a descendência de Abraão, que Deus fez a promessa, eles viraram as costas para Deus. E quando eles viraram as costas para Deus, Deus chama Jeremias. Agora entenda, Israel começou a colocar dentro do templo imagens de ídolos, imagens de esculturas, falsos deuses. O templo, que antes foi cheio da glória de Deus, agora está profanado. E foi terrível. Jeremias é mandado ao Senhor à casa do oleiro, com a missão de observar. E o que o Espírito Santo, quando eu abri essa palavra, me desafiou. Eu falei, Senhor, de mim nada tem, mas fala comigo. E o Espírito Santo falou, então observa. Observa. Porque quando eu mandei Jeremias descer a casa do oleiro, foi para observar. Observar o que, Senhor? A obra do oleiro. Eu vou te levar. O Senhor Espírito Santo quer te levar a fazer um tour. Diga, um tour pela olaria de Deus. O tema dessa mensagem, meu pastor gosta muito de um tema. Conhecendo a olaria de Deus. Aleluia! Conhecendo a olaria de Deus. E o primeiro passo, eu posso dizer assim, o processo de fabricação do vaso, há 2.600 anos atrás. Que é isso? 2.600 anos atrás. Totalmente diferente do de hoje. E hoje, o processo de fabricação de um vaso, se você for procurar na internet, tem um monte de química, tem máquina, tem um monte de coisa. Mas no ano 586 a.C., que era o ano que viveu o profeta Jeremias, no meio daquela situação, 2.600 anos atrás, o processo de fabricação do vaso de barro tinha 7 passos. O primeiro passo é a coleta do barro. Agora, segundo o que eu estudei e pesquisei sobre esse processo, diz assim, que o barro ele é coletado em locais específicos, às margens dos rios e em costas. E o Senhor falou assim, pega essa palavra aqui, aumenta ela, olha bem para ela, lê. E eu li que a palavra é específico. Falei, específico. O Senhor pesquisa o que é específico. É algo que não é qualquer. É algo que é diferente do resto. É específico. Não é aleatório, é específico. Deus, quando escolhe, Ele é específico. Por quê? Porque Ele tem propósito. Deus te trouxe aqui essa noite, trouxe a mim, trouxe a você, trouxe o pastor. Por quê? Porque Ele é específico. Hoje era o teu dia de entrar aqui para descer a casa do olheiro. Hoje, Deus quer tratar com você. Por quê? Porque Ele tem um propósito na tua vida. E como Deus ele é específico, e gloriosamente específico, o Senhor colocava na minha mente um vislumbre. Eu acredito, eu creio nas coisas que o Espírito Santo me mostra. O Senhor Jesus, pendurado naquela cruz, sangrando até a morte, Ele olhava em sua onisciência, em sua cosmovisão, Ele enxergava o corredor do futuro, a história lá na frente. Ele via aqui agora o Johnny pregando essa palavra para você. Ele via você sentado ali agora. Ele via quando você saiu de casa, você arrumou para vir para cá. Ele via, Ele vê. O Senhor Jesus, Ele sabe o que? Ele sabe muito bem por quem que Ele derramou o sangue lá na cruz. Ele sabe muito bem quem era você. Ele sabe muito bem o quanto Ele pode moldar o barro.
Se você é barro, tá fora, hein? Pelo amor de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 8 bilhões de pessoas nesse mundo. 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Mas hoje, aqui, Belfort Roxo, né? Aqui em Belfort Roxo, aleluia. O holofote do céu está bem aqui. O holofote do céu está virado para cá. Agora você só não recebe se você não quiser. Você só não é escolhido se você se esconder. Mas mesmo se escondendo muitas das vezes, Deus te acha até no buraco mais fundo que tu se esconder, porque Ele vê. Aleluia. Glória a Deus. E Ele sabe. Eu até marquei, porque a gente tem uma mania de dizer, Ele sabia. Não, Ele sabe. Por que Jesus não sabia e Ele sabe? Porque Ele é. Ele era, Ele é, e Ele há de vir. Aleluia! E um vaso que Deus escolhe. Vou dar um exemplo de vaso que Deus escolhe. José. A história de José. Quem conhece a história de José? Quase todo mundo. José, ele foi traído pelos irmãos, traído pela família. José, ele foi vendido como escravo. Depois José, além de ser vendido como escravo, quando ele achou que a coisa ia melhorar um pouquinho, o que aprontou para ele? A mulher de Potifar calunia o homem e ele vai parar na cadeia. E dentro da cadeia, ele continua adorando a Deus, ele continua seguindo a Deus. A fidelidade dele não muda. E Deus tira José da cadeia para colocar no governo do Egito. Moisés nasceu escravo, mas Deus pega Moisés e coloca ele para libertar toda uma nação. Daniel chegou na Babilônia prisioneiro, praticamente escravo. Quando Daniel chega na Babilônia, coloca um monte de comida na frente dele, coisas que ele não poderia comer por ser judeu, por ter ordem de Deus para não comer. E imagino que deveria ser um verdadeiro banquete, porque era uma porção do que o rei comia. O rei estava dando a maior moral, mas ele não podia comer. E por querer ser fiel a Deus, ele fez um jejum de legume e água. Conseguiu convencer o homem lá, o chefe, para poder deixar escondido eles comerem legumes e água. Para quê? Para ser fiel a Deus. Resultado, o Senhor começa a revelar sonhos a Daniel. Daniel é tirado de cativo, de escravo de ralé, a governador de toda a Babilônia, respondendo só na Nabucodonosor. Sabe o que nós vemos com isso? Deus pega o improvável. Deus pega aquele que ninguém dá nada por ele. Às vezes ninguém dá nada por você. Às vezes nem você dá nada por você. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele pega o pequeno para fazer grande. Davi, estou falando de Davi? Nem Samuel dava nada por Davi. Quando Samuel chega lá na casa de Jessé para ungir um novo rei, ele olha, Senhor, é esse. O irmão Davi, mais velho, não, é esse não. Ah, então é ele ali, não. Então é esse, não. Então é ele, não. Tem mais alguém que sobrou? Não, tem outro que está lá no quarto estudando das ovelhas. Então manda chamar, chegou lá. Eu imagino a cara de Samuel quando ele olha para Davi. Ah, não, esse aí não. Você é muito fraquinho, muito magrinho, muito pequeno. E Deus fala, Samuel, não olha para a aparência não, Samuel. Não olha para a aparência não. Às vezes ninguém dá nada por você. Às vezes as pessoas olham para você e dizem, tu não vai conseguir, tu não tem coisa
condição. Tu não tem condição de chegar nesse ponto que tu quer chegar. Tu não tem condição de sair disso. Teve gente que olhou para alguns de nós aqui e falou: ih, esse aí vai morrer. Esse aí não dura nem até 60 anos. Olha aí, olha o pastor aí, graças a Deus aí, vivo e na presença do Senhor. Quantos não falaram que tu ia morrer? Quantos não falaram que eu ia morrer? Quantos não entraram aqui com promessa de morte? Quantos não entraram aqui com palavras de maldição de pessoas que disseram assim: tu não vai ser nada na tua vida? Mas hoje Deus diz para você, hoje o Senhor diz para você: eu cumpro, eu faço, eu levanto, eu cuido, eu faço, mas eu curo, eu faço, operando eu. Operando ele! Tem hora que eu já não olho mais esses bolsos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O segundo passo da fabricação do vaso de barro, quando é coletado o barro, essa escolha específica, o barro ele é colocado de molho na água. Eu tenho para mim que essa foi uma das partes da revelação que o Senhor me mostrou enquanto Ele me dava essa palavra. Eu acho que para mim foi mais forte. Porque a água, ela purifica. E eu falei: Senhor, me dá uma palavra sobre essas águas. A água limpa, a água purifica, a água também mata a sede. E a Bíblia, quando fala de águas, a gente lembra do poço, Jesus falando com aquela mulher, mas o Senhor falou: não é isso, não, filho. Lembra de Ezequiel? As águas purificadoras. Águas purificadoras. E eu fui lá. Ezequiel, no meio da visão, enquanto o homem mentia, ele andava. E as águas eram no torno assim. Depois ele andava e o ele media. E as águas vinham no joelho. Depois ele andou e as águas vinham nos lombos. Até que elas se tornaram um rio profundo. E eu falei: Senhor, é profundidade. É profundidade que o Senhor falou lá. Eu falei: então o Senhor quer falar, meu Pai. Se não é profundidade, do que se trata? E o Senhor falou comigo: filho, levanta. Vamos pedir a tua ajuda. Por favor. Marca aqui o meu joelho. Quando nós estamos na presença de Deus e caminhando, as águas estão no tornozelo. Mas quando a gente começa a buscar mais um pouquinho, essas águas sobem. Mas chega um momento, basta me chegou um momento, o Senhor falou para mim: essas águas elas estão no Pai. E é preciso entender. Eu falei: Senhor, entendeu o quê? Para que essas águas venham no longo, mantenha a medida. Aleluia. E eu falei: Senhor, eu não entendo, meu Pai. Ele não quer estar submerso no rio do Espírito. Põe a boca no pó. Glória a Deus! Aleluia! Só você que entendeu, glorifica o nome do Senhor. Ele levou e toma na sua. Não se trata de querer buscar coisas profundas. Se trata de descer. Se trata de descer. Desce a casa. E eu falava: Senhor, como é isso? Mergulhar em águas rasas. Também a profundidade com Ele. Aí eu me lembro
exemplo do que o meu pastor me falou, meu filho, ninguém começa lá no topo da escada, tem que começar de lá embaixo. E aí tu vai subindo. Ninguém começa no topo nem no meio, tu tem que começar no começo. Muitas das vezes a gente, por ser imediatista, nós queremos assim, a gente tem mania de falar no amém e já querer ver a coisa acontecer. É mania de ser humano. Vou te dizer que tá um cara aqui que gosta de falar um amém e querer ver a coisa. E o Senhor tem trabalhado muito isso. E Ele nos convida a descer. Olha que coisa gloriosa. Quando a palavra ela está alinhada para a nossa vida. E dentro desse contexto de águas purificadoras, olha o que diz em Efésios 5:26. Para a santificar, purificando com a água, purificando com a lavagem da água pela palavra. A palavra lá. A gente vê, cara, o Instagram é tão heresia, meu Deus do céu. Tem hora que eu não aguento nem que combater, senão não fica em paz, eu começo a comentar, né? Eu vou lá, eu comento, eu digo que falo da barraca, porque eu lamento. E numa dessas eu vi o pessoal falar que é lavado pelo batismo. Eu falei, não, batismo é confissão de fé pública. Quem te lava é a palavra. Quem te lava é a palavra. Hoje Deus está te lavando. Hoje Deus está te purificando. Deus está te lavando ali. Deus está te purificando ali. E é engraçado que eu lembro de uma palavra que eu ouvi e dizia: quando você vem, você ouve. E quando você ouve, a água nasce. Só que, entenda, eu acho que todo mundo aqui toma banho todo dia. Levanta aqui, só quem toma banho no sábado. Só quem toma banho no sábado. Ela levantou, brincadeira, tá, gente? Aleluia. A gente toma banho todo dia. Então é necessário o quê? É necessário vir. É necessário ter uma constância na casa do Senhor. E o meu pastor colocou uma coisa no Instagram hoje. E eu falei, quase que ele fala do que eu ia falar. É necessário ter constância na casa do Senhor. É vir e ouvir. Deus te liga, mas é o seguinte, tu tem que obedecer. Não adianta você ouvir. O que mais tem nesse mundo é crente teórico. Eu sou professor de elétrica. E o que eu costumo falar para os meus alunos é o seguinte: não existe profissional bom na prática e ruim na teoria. Não existe profissional bom de teoria e ruim na prática, não. Se você tem prática, você tem teoria. Agora, se você vai falar para mim se é bom na prática e não tem teoria, então teu serviço é ruim. Na palavra de Deus é a mesma coisa, é profundo isso. Por quê? Porque nós não devemos ser crente teórico. Porque falar de descer, a gente vem, ajoelha, desce e ora, fala, mas quando sair daqui, tem que continuar descendo. Quando sair daqui, continua descendo. Continua descendo, continua descendo. Continua descendo. Porque Deus ele prova nas águas. Olha o que diz a palavra de Deus. Em Salmos 81, versículo 7. Clamaste na angústia e te livrei. E te respondi no lugar oculto dos trovões. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Provei-te nas águas de mar. Provei-te nas águas. Eu te provo nas águas também. Da palavra. Eu te limpo com a palavra, eu te limpo. Porque a palavra, ela limpa. Ela lava, a palavra sustenta, a palavra alimenta, a palavra ensina, a palavra educa, a palavra crescimento, a palavra engrandece, a palavra enriquece, a palavra, ela faz crescer, a palavra, ela é distintivo de campeão. A palavra, ela é a bússola do viajante perdido, porque quem se encontra na palavra se encontra com Deus. Aleluia. A palavra cura, liberta, enriquece, engrandece. Aleluia. A palavra
palavra de Deus é maravilhosa. Primeiro Deus escolhe e depois ele prova nas águas. Mas tu pensa que para por aí? Não, para por aí não. Terceiro passo, o amassar de Deus. No meio desse tour pela olaria, nós vamos entrar agora na sala onde o barro é amassado, moldado, aonde o oleiro está trabalhando sobre as rodas. O barro é amassado. O barro é amassado. E ele é batido até ele se tornar uma massa homogênea. O que é homogênea? Lisinha, igual um purê de batata. Lembra do purê de batata? É igual um purê de batata. Glória a Deus. E quando o oleiro ele amassa o barro, até o barro se tornar maleável, o Senhor, conosco, trazendo isso para a nossa vida, Ele usa as tribulações, as coisas que acontecem na nossa vida, como uma ferramenta. Para quê? Para nos amassar, para nos moldar, porque essa ferramenta de Deus ela é para moldar caráter. Ela molda caráter. Ela molda também, muitas das vezes, até o nosso jeito. O nosso. Porque eu vou falar de mim, olha o carinho explosivo. Tu me conhece. Me conhece desde qualquer coisinha, vai. A minha pastora até brincou outro dia comigo. Falou, hoje em dia, Johnny, você está mesmo diferente. Até a tua mulher está mandando em você. É verdade, Jesus. Mas eu dou glória a Deus por isso. Aleluia. Está dando certo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa quando o Senhor começa a moldar a nossa vida. E quando Ele usa as tribulações como ferramenta. Romanos 5, do 3 ao 5, vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Viu? E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, enquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem. Tu quer experiência com Deus? Quem quer experiência com Deus? Então não reclama se Ele te amassar. Quer experiência, mas não quer se amassar. Quer experiência, mas não quer passar pela turbulência. Não, Deus vai te amassar, mas Deus vai te levantar. E quando Deus te amassar, Ele vai te montar bonitinho. Bonitinho. Com o caráter montadinho. E quando Ele molda, Ele vai para o próximo passo. Ele coloca para secar. Agora, eu vou pedir a você para chutar. Coloca para secar onde? Chuta, fica ligado. Hã? Negativo. Ao inverso. Eu também cocei a cabeça. Eu pensei que era no sol. Ah, vaso de barro, secar no sol. Não. O vaso de barro é na sombra. Seca na sombra. Por que ele seca na sombra? E o Senhor falava comigo: a sombra do esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo. Olha a profundidade que tem isso aí. Quando Deus coloca no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, debaixo das asas, para você secar na sombra, Deus está te escondendo. Ele esconde. Por que Deus esconde? Às vezes tu quer chegar e fazer, não, peraí, calma. Deus está te escondendo para te usar na hora certa. Se você entendeu o mistério, Deus está te escondendo para te usar na hora certa. Olha como é que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. O processo, ele continua. E olha que vai.
quinto passo é o acabamento. Esse acabamento, o oleiro, depois que o vaso está praticamente secando, ele é colocado os entalhes, os desenhos, a pintura, também é alisado com a tira de couro. Por quê? É para o vaso não rachar. Se o vaso rachar, já era. Tem que quebrar e fazer tudo de novo. Não rache na presença do Senhor. Olha o mistério disso aqui. Quando o vaso tem uma rachadura, tem que pegar e fazer de novo. Por quê? Às vezes, uma rachadura ela é o que? Uma brecha. Olha o mistério disso aí. E a brecha, ela é um convite do inimigo. Os babilônicos do tempo de Jeremias, eles conseguiram entrar em Jerusalém, destruir Jerusalém. O muro era intransponível, mas eles entraram por uma brecha. Satanás quer só uma brecha para a nossa vida. É só uma. Ele não quer muita, não, é só uma. E uma das estratégias, quando ele acha essa brecha para destruir, a Bíblia fala que sempre sobe, vigiar, porque o diabo é o nosso adversário, anda ao redor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Sabe qual é a estratégia de caça desse animal? E o Senhor falou comigo, a estratégia de caça de um predador é isolamento, intimidação e abatimento. Olha a estratégia do inimigo. Primeiro ele isola, tristeza profunda, depressão. Ele isola. Às vezes aquela pessoa que não fala com o pastor que está passando, não fala com ninguém, está se introverte, ele fica sozinha. Eu não sei se você está passando por isso. Às vezes você se cala no que você está passando, no que está acontecendo dentro de você, e aí você tem um dia sozinho, 2 dias sozinho. Já viu esse pessoal que muitas das vezes morre e o pessoal só vai descobrir depois de muito dia? Só depois de muito dia que aí descobre que o cara morreu. Ninguém sabia, estava lá um tempão. Por quê? Satanás isola. Quando ele isola, aí ele começa a intimidar. Taca teus pecados na tua cara. Porque quando ele taca teus pecados na tua cara, ele tira qualquer chance de você tentar revidar. Mesmo tu sendo servo de Deus, ou então você não conhecendo a palavra de Deus, pior ainda. Porque você meio que perde a autoridade que ele vai destacando na tua cara. E quando ele taca na cara, tu vai ficando pequenininho dentro dele. Aí ele, intimida. E aí começa. Se mata. Se mata. Esse mundo não é para você, não. Vai ser melhor para você se você partir. Vai ser melhor você dar cabo da tua vida. Olha, vamos sofrer, mas vai acabar. Eu não sei se você já ouviu essa voz. Isso não é um pensamento seu. Essa é a voz de Satanás. E ele joga pesado. Por que ele joga pesado? Como é que eu sei? Ele fez isso comigo. Então eu digo a você, essa noite, sede sobe, vigiai, desce a casa do oleiro. Eu não sei o que vai ser quando a gente sair dessa porta para fora. Mas hoje Deus está te convidando para você descer a casa do oleiro. Uma vez eu ouvi do Senhor, quando eu, depois de inúmeras vezes me afastar, o Senhor falou comigo: filho, é tua última chance. Talvez essa seja a tua última chance. Desce a casa do oleiro. A palavra de Deus, ela vai dizer que esse acabamento, ele
não pode ser uma coisa corrida. Como nós somos imediatistas, nós queremos as coisas na hora que a gente quer, quando quer, igual criança animada. Nós temos que deixar Jesus trabalhar. Nós temos que deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. E como é que eu deixo o Espírito Santo guiar a minha vida? Você confia. Você confia. Você se entrega. O sexto passo, já estou terminando. O sexto passo desse tour na olaria do Senhor, o vaso, depois que ele já foi montado, primeiro, né? Ele é escolhido especificamente, purificado nas águas, amassado e moldado. Depois ele tem um tempo de secar. Que engraçado, o Senhor vai me falar outra coisa. O tempo da secagem, às vezes, do que as coisas agora, mas tudo tem um tempo. É tempo de tu ficar escondido, mas também tem tempo de você aparecer. Então, esse tempo de secagem é necessário. E aí vem o acabamento. Depois que tu passa pelo acabamento, tu pensa que tá bom, agora. Não. Porque aí vem o forno. O sexto passo dessa nossa caminhada dentro da olaria do Senhor é o forno. E no forno, o vaso, ele é colocado no forno em alta temperatura para ser endurecido, para ficar resistente, né? Por quê? Porque senão o vaso ele tende a quebrar com muita facilidade. O forno ele tem que estar em alta temperatura. Olha que coisa gloriosa. O Senhor prova a gente no fogo, prova a gente na fornalha. É prova atrás de prova, parece que as provas nunca acabam. Outro dia eu falei para o pastor, liguei para o pastor chorando. Pastor, o cara me deu um calote, pastor. O cara me deu um calote. Eu fiz o serviço para o cara também, um calote, pastor Leandro. E o cara meteu uma bronca para mim. Eu liguei para o pastor e falei, pastor, é muito difícil. Pô, meu irmão, eu queria ir lá e resolver. Mas o Espírito que habita dentro de mim falou, não. Perdoa. Por quê? Oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Às vezes você está aí guardando essa mágoa. Às vezes tu está aí, não, mas eu não perdoo o que fulano fez. Não, o que fulano fez não tem perdão. O que fulano fez, não, eu nunca vou perdoar fulano, porque isso aí não se faz, não. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Nós temos mania de falar assim, Senhor, eu quero fogo. Eu quero fogo. Às vezes o fogo vem em forma de palma, irmão. No hebraico, a glória de Deus, no hebraico a glória, ela fala, o termo em hebraico é Kavod Elohim, que é a glória de Deus. Quando a gente vê a passagem de Isaías, da visão de Isaías, quando ele viu o Senhor no trono, os serafins são anjos que ardem em fogo. Eles ardem em fogo, por quê? No trono de Deus é fogo. Eita! No trono de Deus é fogo. Deus é fogo. Quando os anjos voam ali, é por causa da presença de Deus que eles estão queimando em fogo. E eles ficam ali, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. O engraçado é que Deus é fogo. E às vezes a pessoa fica, Senhor,
Derrama a tua glória, Senhor. Quer a glória? Tu quer a glória? Quer a glória? Tu quer? Quando nós pedimos para Deus, Senhor, reflete a tua glória na minha vida. Assim como tu repetiu em Moisés, reflete na minha vida. Deus é fogo. Então não espere nada mais, nada menos do que fogo. Sabe por quê? Porque Deus é fogo. Quando Moisés teve um encontro com Deus no Sinai, a sarça ela ardia em fogo. Agora, quando o povo caminhava no deserto, o que ia na frente de noite? A coluna de fogo. E tem mais. Quando João Batista, essa é boa, ele está lá e é questionado pelos fariseus, aquela coisa toda, ele vem e fala: olha, eu batizo com água para arrependimento, mas o que vem depois de mim batiza com fogo. É fogo. Ele batiza com fogo. Você quer batismo com fogo? O Espírito Santo, ele é fogo. Fogo abrasador, fogo libertador, fogo purificador, fogo tolerante, fogo inextinguível, fogo terrível, mas ele se acende e faz de você uma brasa viva, assim como aquela brasa que o anjo pegou no altar e tocou nos lábios de Isaías. O Espírito Santo, ele é fogo. Louvado seja o nome do Senhor. No Carmelo foi fogo. O sétimo passo desse passeio pela louvaria de Deus é o refrigério. Repita, o refrigério. Porque depois que é passado pelo fogo, naquela alta temperatura, o vaso é colocado para resfriar. Será que eles colocam água? Se colocar, quebra na hora. É colocado de novo na sombra para esfriar devagarinho. Aonde? No esconderijo do Altíssimo. E o engraçado é que quando a gente fala assim de refrigério, a gente pensa logo em só que é o seguinte: quando Deus dá esse refrigério na nossa vida, passei por uma luta, recebi a vitória, glória a Deus. Aí tu vai e relaxa. Relaxa. Vira para esse irmão que está do outro lado aí e fala para ele assim: mantenha a constância. Mantenha a constância. Sede firme e constante na obra do Senhor. Mas eu não faço a obra do Senhor. Sede firme e constante na fé. Não é porque tu não é ungido, tu não é consagrado, tu não é obreiro, que tu não vai meter a mão para fazer. Não é porque tu não é ungido, tu não é consagrado, tu não vai dobrar o joelho e orar, tu não vai ser constante. Para de orar, para tu não ver se tu não vai abrir uma brecha. Ai, meu Deus, Senhor. Para de clamar. É tudo que o diabo quer. Seja constante. E nesse processo de resfriamento também tem um uso. O vaso, ele é feito com propósito. Propósito de quê? De ser usado. Olha o que se colocava nesse vaso: água, quando não, azeite. O que é azeite aí? Aleluia. Quando não, grãos e vinho. Eu falei: Senhor, qual é o simbolismo espiritual disso aqui? Água, ela lava, ela também mata a sede. Assim como ele matou a sede daquela mulher no poço de Jacó. Está me entendendo? Assim como ele também lavou os pés dos discípulos. Às vezes, tu quer lavar os teus pés. Como é que é isso? Às vezes a gente só olha para cá. E o que Deus quer é que você entrega para os outros. Porque às vezes nós estamos passando uma situação e tu fala assim: mas eu estou lutando, como é que eu vou ajudar os outros? Aí é que está o X da questão. Não é tu, é Deus através de você. Aí que está o X da questão. E a água, ela mata a sede. E o azeite? Então vamos falar do azeite.
que é azeite? O que é azeite? Aleluia! O azeite, ele era usado para cura em remédios. Ele era usado também para ungir, para consagrar. Agora, uma coisa que o azeite era usado era para manter a lamparina acesa. E ali tinha que ter fogo e unção. Por quê? O fogo para que pudesse iluminar. E o azeite para manter o fogo constante. Mantenha esse fogo constante. Ora, continua orando, continua buscando, continua mantendo esse azeite constante. Tanta gente. Você pode dar um glória a Deus? E para finalizar, o grão, ele sustenta. A gente, quando fala em grão, a gente pensa em trigo, milho, é tudo aquilo que é alimento. E eu falei, Senhor, o que representa o grão é para sustentar a obra de Deus, é para que venham dízimos e ofertas do Senhor. Também, mas é um pouco mais profundo. Eu falei, então, eu quero entender. E o Senhor falou comigo. Lembra daquele louvor? Deus não rejeita a oração. Oração é? O Senhor falou, oração é alimento. Quando eu encho um vaso de grão, é porque esse vaso ora. Esse vaso ora. Esse vaso busca. E muitas das vezes, quando Deus enche um vaso de grão, é aquele vaso ali que muitas das vezes está sustentando a igreja do joelho. Sustenta. Às vezes, eu lembro uma história. Eu não vou saber contar a história, mas o pastor não dava nada para a velhinha que ficava lá no finalzinho da igreja. E era ela que sustentava a vida dele em oração. Está entendendo? Ore. Eu não tinha mais de orar. Eu queria as coisas, mas não gostava de orar. Uma vez eu estava precisando muito de uma ajuda de Deus. Muito mesmo. E aí, eu dobrei o joelho, fiz o jejum, dobrei o joelho no primeiro dia. Orei 15 minutos. No segundo dia de jejum, eu orei 30 minutos. Eu fiz 21 dias de jejum. No final, eu orei 3 horas de joelho, sem sentir que eu estava orando. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque o Espírito Santo, quanto mais você busca, ele entrega. Quanto mais você busca, ele entrega. Tu quer? Tu quer o Espírito Santo? Tu quer o Espírito Santo? Tu quer? Tu quer? Tu quer? Então busca que ele entrega. Busca que ele entrega. E ele entrega. Tu quer? Busca que ele entrega. E o interessante é quando ele fala do vinho. Porque Paulo, ele tira totalmente o sentido carnal da coisa. Ele diz, não vos embriagueis com o vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho, ele também é o cálice da nova aliança. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, a gente ouve muito isso no culto de Santa Ceia. Ele ergueu o cálice dizendo, esse é o cálice da nova aliança. Quando Deus enche um vaso com vinho, esse vinho é de alegria, esse vinho, ele também é aliança. Aliança? Deus vai usar pessoas aqui nesse lugar para levar outras a fazer aliança com Deus, a se render aqui. E daqui, pegando carona na profecia do pastor, porque Deus é um só, muitas almas vão se render nesse lugar. Creia. Nessa noite, o Senhor, Ele pegou o barro do zero. Nós passamos por dentro da olaria.
para entender como é que é feito o processo de fabricação do vaso. Agora cabe a você decidir. Quero descer. Quero ser fabricado. Senhor, eu tenho defeito. Me molda, me quebra e me refaz. Eu não vou pedir para você aceitar Jesus. Você deveria dizer: Senhor, me aceita. Mas eu vou fazer uma coisa. Posso, pastor? Eu quero convidar toda a igreja para vir aqui na frente. E juntos vamos descer a casa do oleiro. Juntos nós vamos descer. Vou descer a E casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo, faça o teu trabalho.